Agora sim. Então, meus queridos, sejam bem-vindos. Depois de um mês de ausência, nas férias, no verão, aqui estamos de novo para retomar o nosso encontro mensal. E o tema de hoje é a religião do futuro, como já estávamos programados para fazer, né? Aqui nessa imagem, ele coloca pessoas de diversas etnicidades, inclusive uma com hijab. Ele coloca uma espécie de manifestação espiritual nessas luzes e alguns elementos tecnológicos que estão inseridos também nos desenhos. Essa imagem que eu criei mais uma vez com a inteligência artificial. E depois ela vai fazer sentido conforme a gente for falando sobre o nosso tema de hoje, tá? Hum, vamos lá. Aqui. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é analisar a evolução da religião, trazendo informações que nos ajudem a refletir sobre esse tema no contexto atual, ou seja, agora, no nosso mundo, e também apresentando elementos que possam atender às necessidades presentes e das gerações futuras, o que é uma questão realmente bastante sustentável. Então, de que maneira nós podemos ver a religião dessa maneira sustentável, que possa não só atuar agora, mas atuar também para quem está chegando no planeta e que precisa mais do que nunca desse apoio. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre religião. A gente já pensou, muita gente já sabe, e alguns talvez nem pensaram o que significa religião. Então, começando pela etimologia, a origem dessa palavra é do latim, é o verbo religare, que significa ligar novamente, ou como nós costumamos dizer, religar, ligar novamente a criatura ao seu criador. Então, por aí você já vê que religião vai muito além de apenas os nossos templos de pedra, os nossos espaços religiosos conhecidos no planeta por todo esse tempo, tá? Porque a religião surge desde a adoração do homem primitivo aos elementos da natureza que ele não conseguia entender, como, por exemplo, os raios, os trovões, as tempestades, uma erupção vulcânica, forças poderosas que estavam muito além do seu entendimento. Ele imediatamente sentia a necessidade íntima de reverenciar essas forças, considerando essas forças como um ser supremo ou algo muito além de um simples humano com as limitações condizentes, né? Então, a religião, essa religação da criatura ao Criador, ela surge para dar significado àquilo que está além do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do ordinário. Ela vem dar significado ao extraordinário. Então, o homem passou a criar rituais e tradições que marcavam eventos importantes da sua vida, e assim os indivíduos foram se conectando, criando o senso de comunidade, se ligando à sua história, ao respeito pelos seus ancestrais, como as religiões xamânicas, que até hoje ainda valorizam a Mãe Terra, Pachamama, dos Incas. E assim, nesse sentimento religioso, o homem encontra o apoio espiritual e psicológico. Para nós entendermos um pouco mais sobre religião, eu trouxe aqui um gráfico que mostra as principais religiões que estão hoje no mundo. Então, a maior de todas é o cristianismo, que engloba cristãos, espíritas, protestantes, pentecostais, todas as religiões que têm o Cristo como a figura central. Ela representa mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, 31% de pessoas no mundo se dizem cristãos. Em segundo lugar, vem o islamismo, com quase 2 milhões de pessoas. Depois vem um número muito grande de pessoas que se dizem sem religião,
ou ateus ou agnósticos. Depois vem o hinduísmo, que é uma religião também bastante representativa, o budismo, os judeus com uma parcela bem pequena, e entre elas tem várias outras divisões, como o taoísmo, como o sikhismo, que é uma religião ainda muito representada, com mais de 25 milhões de pessoas. Os shintoístas são religiões mais orientais. Então, eu trouxe essas aqui para nos dar mais ou menos uma ideia dessa evolução religiosa ao longo da evolução do nosso planeta, tá? Aqui tem algumas figuras que foram avatares, que foram representantes, que foram porta-vozes dessas religiões. Você vê aqui em cima, à direita, tem a representação dos deuses da religião hindu, que está no planeta há 3.000 anos antes de Cristo já estava. Então, há 5.000 anos. É uma das religiões mais antigas que tem registrados no seu livro Bhagavad Gita toda a epopeia de Krishna, a luta com Vishnu, aí tem os vários deuses, Ganesha, que é esse com a face do elefante que a gente conhece tão bem. E os princípios dessas religiões muitas vezes se misturam, nós vamos ver logo em seguida. Então, depois desses 3.000 anos antes de Cristo, nós temos Buda, há 500 anos antes de Cristo, que também veio com a proposta de paz. Buda era o Siddhartha Gautama, um príncipe de uma casta alta, que abandonou a sua riqueza e a sua vida de príncipe e foi buscar a iluminação interior e a sabedoria e inspirou uma quantidade muito grande de pessoas, como faz até hoje. Depois disso, 200 depois de Cristo, veio Lao Tse, uma das religiões que são ligadas também à Terra, o taoísmo. Ele fala sobre o caminho, o Tao é o caminho, e é nesse caminho que nós aprendemos tudo que a gente precisa. Como tem também uma frase muito bonita de um poeta sul-americano que se fala que o caminho se faz ao caminhar, também está inspirado no taoísmo. E o princípio do taoísmo é o caminho do meio. Nós temos que achar esse caminho do meio, ou seja, o equilíbrio. Depois, 630 mais ou menos depois de Cristo, o profeta Muhammad, ou Maomé, como nós conhecemos, começou já depois dos seus 40 anos. Ele era um simples comerciante e só depois dos 40 anos é que ele começou a criar os princípios dessa religião islâmica. Disse que recebeu, supõe-se que ele recebeu mensagens do anjo Gabriel e com esses princípios ele foi criando os fundamentos dessa religião, que é o islamismo, e que também está em segundo lugar como a maior religião do planeta, tá? Todas essas religiões, nós consideramos, alguns textos espíritas mostram que vários profetas vieram ao longo das eras, não foi só o hinduísmo, não foi só Lao Tse, tem Confúcio, tem Zoroastro, tem vários outros profetas que vieram e, segundo alguns textos espíritas, eles vieram para preparar o caminho, porque iria chegar um revolucionário na Terra, o maior de todos os espíritos que já esteve encarnado, o mais perfeito, considerado por todas as suas qualidades, Jesus. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens diferentes, porque tanto faz se o Jesus é representado dessa maneira ocidental, com os traços finos, ou se o Jesus é representado, a pessoa de Jesus é representada com os traços que condizem mais com a sua etnia, como judeu, do jeito que está aqui à direita. Então, Jesus incluiu no seu grupo, por isso que eu chamei ele de revolucionário, porque eu fico imaginando que se Jesus viesse hoje em dia ao planeta, ele ia ser chamado dessa forma, porque ele incluiu no seu grupo mais próximo prostitutas, mendigos, deficientes físicos. Ele desprezou os doutores da lei e os ricos.
Ele desafiou as regras estabelecidas, comeu sem lavar as mãos, visitou amigos no sábado, expulsou os vendedores do templo e, por fim, ele contradisse a lei de Talião, que era uma lei muito em vigor entre os judeus, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei de Talião, a princípio, foi criada pelos babilônios há quase 2000 anos antes de Cristo. E ela tem esse caráter de que o que fez o erro tem que pagar da mesma forma daquilo que ele cometeu. Então, por isso, olho por olho, dente por dente. E eu ainda me surpreendo que hoje, no século XXI, alguns países, como o Irã e o Afeganistão, ainda aplicam essa lei de Talião. Alguém que tornou uma menina cega teve perdeu a sua visão, foi cegado também. Outro que um ladrão que levou alguma coisa teve sua mão cortada. Enquanto isso, Jesus substituiu essa lei de Talião, que era tão popular na época, por essa lei do ame a seu próximo, que, como vocês podem ver nessa outra imagem, é uma regra áurea que está presente em todas as grandes religiões do mundo, dita de outra forma. Não precisa ler tudo, vocês podem ler depois, porque eu posso enviar a imagem. Mas o cristianismo de Jesus diz: tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze também para eles. O budismo, o hinduísmo, o islamismo diz aqui: ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. O taoísmo diz: considere o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se fosse teu. Então, se todas as religiões que estão no mundo seguissem a sua própria lei áurea, ou seja, a sua própria regra de ouro, Mexe, mano. elas seriam perfeitas. Carinha, tire o som. Mexeu. Pode tirar o som e o vídeo, só fica ouvindo. Isso. Elas seriam perfeitas, não é? Porque tá tudo aqui. Então, os avatares que vieram para o planeta, os mensageiros do Cristo que vieram para o planeta, porque o Cristo planetário é a entidade superior que governa o nosso planeta Terra. E Jesus já foi dito que ele foi o médium do Cristo, porque ele incorporou o princípio crístico e viveu com seus exemplos de vida todos os princípios que ele falava. Então, ele deu para nós o maior de todos os exemplos, o maior de todos os ensinamentos, que é ame o próximo como a ti mesmo. Se você não deseja sofrer, como você pode achar justo fazer os outros sofrerem? Como você pode criar guerras? Como você pode enganar? Como você pode destruir o outro, se nós somos todos filhos do mesmo pai e não gostaríamos que aquilo fosse feito a nós? Então, essas são as regras das religiões. E agora a gente vai olhar um pouquinho como é que isso passou através dos tempos. Para ter um pouquinho mais de explicação sobre a criação do catolicismo, que é uma das maiores religiões cristãs, está claro aqui que em 313 o imperador Constantino assinou esse famoso Edito de Milão, que deu ao cristianismo a liberdade para viver e conviver no império. Mas só em 380 foi que reconheceu-se o cristianismo como a religião do Estado e passou então a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas são religiões, tanto o cristianismo quanto o islamismo, que já estão há mais de um milênio no planeta, bem mais do que isso, tá? Enquanto a ciência e o intelecto, a inteligência continuaram evoluindo, a religião continuou permanecendo estagnada em práticas arcaicas e manteve o véu de mistério a respeito dos seus princípios. Porque, mais ou menos por volta da Idade Média, do ano 1400, 1500, houve essa grande divisão entre ciência e religião.
porque o positivismo passou a se desenvolver mais e estudar mais, criar o método científico de análise das coisas, e a ciência ganhou um impulso muito grande com o desenvolvimento da inteligência humana e do intelecto. E aí, então, para esses homens de ciência, não cabia mais o fantástico, o extraordinário, aquilo no qual a religião acabara de se transformar. O tanto que as pessoas precisavam de consolo, o tanto que as pessoas precisavam de apoio emocional e espiritual, que elas buscavam na igreja, seja qual religião fosse, a ciência já não aceitava mais, porque não haviam explicações que fossem possíveis de ser submetidas ao método científico. Naquele tempo, a igreja que era criada, o prédio da igreja, que era imenso, aquela construção gigantesca, fazia era um choque muito grande com tudo que havia em volta. Casas muito pobres, ruas enlameadas, sujeira, porque o desenvolvimento social ainda era muito precário. Então, a igreja era uma coisa realmente como se você passasse por aquelas portas e entrasse num outro reino de beleza, de paz, de bem-estar. Mas aí a igreja também controlava muito da sociedade. Era uma mistura muito grande entre o secularismo e a igreja, entre os governos e a igreja. E era preciso, naquele momento, que o homem separasse essas duas coisas. Só que aí o homem passou a desprezar a religião e vê-la como uma coisa menor e mística, sem comprovação científica. Então, aqui é um outro gráfico mostrando o quanto a ciência foi evoluindo. Olha, 1611, as pessoas ajoelhadas ali rezando, já era Galileu com seu telescópio. 1906 já era Santos Dumont com o avião. 1946 já era o rádio transmitindo mensagens. 1969, o homem indo à Lua. E 2012, que foi quando foi feita essa imagem, a imagenzinha do robô em Marte. Vocês perceberam que a imagem de cima praticamente não mudou nada, só ficou um pouquinho mais colorida, né? Isso é para mostrar que, de certa forma, os nossos hábitos religiosos, preceitos, eles ainda estão completamente estagnados nessa imagem tão antiga, do mesmo jeito das salas de aula, que eu sempre falo. As cadeirinhas uma atrás da outra, o professor lá na frente dizendo tudo que é para ser dito e os alunos só obedecendo, sem perceber que, estando o ser humano exposto a toda essa tecnologia e todo esse novo conhecimento, não é mais possível aceitar essas regras que não fazem mais sentido para o ser humano, não tem mais um propósito real. Porque você chegar num templo, se ajoelhar, repetir orações decoradas, ouvir liturgias que são as mesmas há 1000 anos, quase. E em alguns lugares ainda era em latim. Coisas que não era para o homem entender, era apenas para o homem aceitar e reverenciar. Mas a mente do ser humano do século XXI, aliás, já há muito tempo, tem muito mais perguntas do que podem ser supridas com esses simples rituais. O próprio Einstein dizia que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, nós estamos nos aproximando de um entendimento muito maior que foi o que Kardec nos trouxe. A religião e a ciência oferecem explicações para o porquê da existência da vida e do universo. A ciência depende de evidências empíricas, ou seja, testes práticos e observação, e a religião depende da crença subjetiva em um Criador. E aí foi feita essa separação. Quando Kardec, aqui na foto ele está com Pestalozzi, que era o professor dele, criou o Espiritismo, eu considero que ele estava seguindo isso aqui, que foi dito na Bíblia, no Apóstolo João, no livro de João, capítulo 14, que Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso foram as palavras de Jesus que estão registradas no livro de João. Então, vamos ver se essas palavras fazem sentido quando a gente terminar de apresentar todas as informações desse nosso estudo. Quando Kardec escreveu esse livrinho, O que é o Espiritismo, antes mesmo de fazer os outros livros, eu fiz aqui a pergunta: o Espiritismo é religião? Porque a gente não tem essa certeza, ele não figura em estatísticas religiosas de uma maneira geral, não é? Apesar de ter mais de 13 milhões de adeptos, principalmente no Brasil. Kardec definiu assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que são geradas dessas mesmas relações entre nós e os espíritos. Então, por essa definição, ele não colocou a palavra religião, mas a gente continua perguntando: será que o espiritismo é uma religião? Essa imagem representa uma coisa que eu considero muito importante. Vocês veem que tem um peixe dentro do aquário e um outro peixe solto no oceano. Religião seria esse peixe dentro do aquário, limitada por alguns conceitos, limitada por muros, limitada por dogmas, limitada por ideias. E do lado de fora, esse grande oceano é o sentimento de religiosidade. É a nossa religação com o nosso Criador, mas ela só pode existir se nós formos livres, se nós tivermos o nosso livre-arbítrio em prática, e como Kardec disse desde o começo, que a fé verdadeira só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é preciso que haja uma fé raciocinada para que nós possamos compreender as coisas sem essas limitações que nos são impostas. O aspecto filosófico da doutrina espírita está apresentado aqui, como também é dito. Ela é uma doutrina essencialmente filosófica, porque analisa a natureza humana e as questões que atravessam séculos e civilizações. São essas mesmas questões que as pessoas fazem em qualquer lugar do planeta. Existe Deus? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que é que nós estamos aqui na Terra? Por quê e para que existe tanta luta? Existe vida após a morte? Se existe, então o homem é feliz ou infeliz? E por quê? Essas são questões filosóficas. A palavra principal da filosofia é por quê? Porque ela procura entender o porquê das coisas. Mas nem sempre nós encontramos condições, principalmente nas religiões vigentes e na ciência que ainda temos acesso majoritariamente no nosso planeta. Essas questões ainda continuam sem respostas para uma grande maioria das pessoas. Aí Leon Denis, que eu considero também um filósofo, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e inclusive o motto, a palavra mais importante que eu considero desse livro é uma frase que diz: a ignorância é o mal maior de onde vêm todos os outros. Então, ignorar, não conhecer ou desconhecer as coisas é isso que nos faz sofrer mais. É o maior de todos os males, porque é por ignorância que nós falamos tanta besteira, é por ignorância que a gente propaga fake news, é por ignorância que a gente acredita em falsos profetas, é por ignorância que fazemos e cometemos tantos crimes e tantos erros. Ele define aqui
num trecho dessa obra, que o objetivo da nossa evolução, ou a razão de ser da nossa vida, não é a felicidade na Terra. A gente pensa que sim, né? Mas o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E devemos realizá-lo por meio de trabalho, do esforço e de todas as alternativas que tiverem ao nosso alcance, seja pela alegria ou pela dor, até que tenhamos nos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Essa é a definição que ele dá a respeito da nossa evolução, uma definição filosófica, tá? A questão que liga o espiritismo à ciência é definida dessa forma. Por quê? Observando e analisando os fenômenos mediúnicos e anímicos, ou seja, do médium, daquele que incorpora, daquele que percebe, daquele que ouve, daquele que vê, o espiritismo utiliza o método analítico e indutivo. Ele vai pegar as amostras, digamos assim, que no método científico são propostas hipóteses, você vai testar as hipóteses e você vai poder descartar ou colocar uma nova hipótese. O Kardec já tinha respondido aos detratores no início do Livro dos Espíritos, ele explica muito bem como é que você pode querer pegar um método científico rígido e fixo e querer aplicar ele a algo que vai além completamente disso, são as manifestações espíritas. Então, é preciso que haja um outro método. É preciso que seja analisado de outra forma, e ele fez muito bem essa análise, de maneira pedagógica, de maneira organizada, e os livros que compõem o Espiritismo têm todas essas explicações abundantemente, né? Então, o objetivo de estudo do Espiritismo é a existência do espírito, a sua sobrevivência à morte física e a sua volta ao mundo material, fato esse denominado de reencarnação. O Espiritismo não descarta, porém, a influência da mente sobre o corpo e pondera que essa influência é perfeitamente possível depois que o espírito retorna ao mundo espiritual, desde que haja um elemento de natureza intermediária entre esses dois mundos, que no caso é o perispírito. É esse corpo semimaterial que permanece vivo, digamos assim, mesmo depois que o corpo físico retorna, os seus átomos se decompõem e retornam à natureza. Então, com as análises de Kardec e depois disso, com mais de 400 livros escritos por Chico Xavier, com os livros de André Luiz, que são cheios de informações científicas, nós temos um vasto volume de informação para estudar, para analisar, para perceber sobre essas coisas. Os fenômenos mediúnicos são constantes em qualquer religião, não são propriedade do espiritismo, porque todas as religiões são espiritualistas, porque acreditam em algo que está além daquilo que nós podemos entender na matéria. Existe um ser superior, existe algo além do homem que é adorado, reverenciado, respeitado. Então, isso é espiritualismo. Nem isso quer dizer que todas as religiões, sendo espiritualistas, não quer dizer que elas são espíritas, mas todos os espíritas também são espiritualistas, porque nós temos esse princípio. E, por fim, se não ficar claro, não tem problema, vocês podem perguntar depois. O aspecto religioso, já que Kardec não disse que o espiritismo é uma religião, disse que é uma ciência, uma filosofia, mas o aspecto religioso do espiritismo fundamenta-se em Jesus, conforme se lê no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E o Espírito da Verdade responde: Jesus. Então, com esse princípio, o Espiritismo estimula a fé raciocinada, sem misticismos, nem segredos iniciáticos. Incentiva o indivíduo à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da sua e da felicidade do próximo. Sendo assim, esse aspecto trabalha na nossa moral que transforma e eleva o nosso ser. Porque os conhecimentos espíritas, eles são organizados de uma forma
para despertar o melhor de cada ser humano. Quando nós temos o entendimento de que a vida não termina aqui, nós somos seres imortais e eternos, que vamos reencarnar diversas vezes, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, que são esses princípios fundamentais, mostram que nós estamos apenas numa escola, procurando aprender o melhor que for possível para nos elevarmos. E esse é o verdadeiro caminho de uma pessoa religiosa, porque ela está procurando se religar ao seu Criador. Então, sim, o Espiritismo tem um profundo caráter religioso, embora tenha se libertado da prisão, da limitação que os dogmas exigem que só seja feito assim, só seja feito daquela forma, não pode isso, não pode aquilo. O espiritismo criado por Allan Kardec, da forma que ele deixou, é uma verdadeira riqueza, um verdadeiro tesouro de estudos, de conhecimento que estão à nossa disposição. E quanto mais nós buscamos nos aperfeiçoar e nos melhorar através desse sentimento de reverência, de que há algo muito maior do que nós, que precisa ser alcançado de alguma forma, porque um dia nós vamos alcançar essa perfeição, e para isso nós precisamos nos melhorar. E nos melhorar está presente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes para com todos ao nosso redor. Não precisa Deus estar olhando, não precisa, Deus está vendo, Deus vai castigar, não precisa de ameaças. A nossa vontade de melhorar é para a nossa própria evolução e que para que nós possamos ser realmente úteis nesse processo da criação. Aqui nessa imagem, eu usei bastante essa imagem, não sei se vocês todos conhecem. Esse é o símbolo do Yin e do Yang. É um símbolo chinês muito antigo. Acredito que antes do taoísmo mesmo. Esse símbolo, ele representa que para haver o equilíbrio é preciso que os opostos se unam. De um lado está a noite, do outro está o dia. De um lado estão as sombras, do outro está a luz, positivo e negativo, bonito e feio. E dentro de cada um deles tem um pedacinho do outro. Esse, para mim, é o símbolo que mais representa o equilíbrio. Aquilo que mais nós temos que buscar é uma conexão, é uma interligação, ou como a gente diz para aprender na escola, uma transdisciplinaridade. É preciso que haja uma grande mistura de tudo que existe para que haja esse todo. E só assim é que nós vamos poder evoluir de verdade, abraçando as nossas sombras, abraçando as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas fraquezas e valorizando cada vez mais as nossas qualidades e aquilo de bom que nós já conquistamos, para que haja esse equilíbrio e cada vez mais um possa estar em interação com o outro. Aí, como não podia deixar de ser, eu fazendo os meus desenhos com a inteligência artificial, resolvi perguntar. Deixa eu perguntar aqui ao chat GPT, a inteligência artificial, o que que ele pensa se eu disser, se eu fizer uma pergunta como essa? Quais são os elementos que seriam importantes numa religião para que ela pudesse atender às necessidades das pessoas no presente e prepará-las para o futuro? Eu perguntei a ele, qual seria a religião do futuro? Como é que ela seria? E ele me deu uma resposta incrível mesmo, que a gente vai analisar agora. Resumindo, ele disse assim: uma religião adequada para o século XXI deveria ser adaptável, inclusiva e profundamente conectada às realidades da vida moderna, ao mesmo tempo em que aborda as necessidades espirituais e éticas dos indivíduos no mundo em rápida mudança. E aqui estão algumas características principais dessa religião que ela poderia ter, tá?
Primeiro, inclusão e universalismo. Isso significa a aceitação da diversidade. Essa religião devia abraçar as pessoas de todas as raças, gêneros, orientações sexuais, origens, refletindo a natureza global e interconectada da sociedade moderna. Mais do que nunca, em 2024, nós vemos a quantidade imensa dos fluxos migratórios. Os portugueses acham ruim viver aqui em Portugal porque o salário é baixo, então vão morar em Luxemburgo, vão morar na Inglaterra, vão trabalhar na Alemanha. Aí os brasileiros acham que no Brasil está muito ruim, as coisas são muito difíceis, vão morar em Portugal. Aí outros mais ousados vão morar na Noruega, vão enfrentar o frio do Ártico, vão morar acima do Círculo Polar Ártico. E assim nós vamos criando a multidiversidade de pessoas, interconectando essa sociedade moderna que deveria também ser refletido na nossa religião, né? Ele também diz sobre o diálogo interreligioso, que incentiva a cooperação, a compreensão entre diferentes religiões e sistemas de crenças, porque além das religiões, tem os sistemas de crença, promovendo um senso de comunidade global e uma humanidade compartilhada, tá? Ele diz que a religião do futuro deveria representar uma responsabilidade ética e ambiental, com um foco na justiça social, enfatizando princípios como igualdade, direitos humanos, a importância de abordar questões sistêmicas que são verdadeiros cânceres no nosso planeta há centenas de anos, como a pobreza, a desigualdade e a discriminação. E promoveria, então, uma forte ética de responsabilidade ambiental, incentivando seus seguidores a viver de forma sustentável e cuidar do planeta. Também fala sobre o crescimento espiritual, pessoal e autonomia, mostrando que a espiritualidade, ela é uma coisa personalizada, ou pelo menos deveria ser. Não pode ser one size fits all. Não pode ser uma espiritualidade dentro de uma caixinha definida, fechada e finalizada que vai servir para todas as pessoas. Então, em vez de uma doutrina única, ela oferece flexibilidade, permitindo que os indivíduos explorem os seus caminhos espirituais enquanto recebem orientação e suporte. Também é muito importante para esse crescimento espiritual a prática do mindfulness e do bem-estar. Práticas como meditação, conscientização sobre a saúde mental, são essenciais para ajudar as pessoas a encontrar a paz interior e terem resiliência diante do estresse moderno. Porque resiliência, que é uma coisa fundamental para a gente viver no mundo onde nós vivemos, é você conseguir permanecer seguindo em frente, mesmo com todas as dificuldades. Não é só resistir, porque a árvore rígida que só resiste diante de uma tempestade, ela se quebra. Mas o bambu, que é uma árvorezinha flexível, ela se curva todinha diante da tempestade e do vendaval, e quando aquilo passa, ela volta a ficar ereta. Isso é resiliência. É conseguir vencer as adversidades com perseverança e entendimento daquilo que está se passando, seguindo em frente, apesar de tudo. O outro item que ele coloca é a integração entre a ciência e a razão. A gente já ouviu falar sobre isso, né, no Espiritismo. A harmonização com a ciência significa que, em vez de entrar em conflito com o entendimento científico, essa religião do futuro abraça as descobertas científicas e encoraja o pensamento crítico. Ela vê a ciência e a espiritualidade como forças complementares, em vez de opostas. Isso é muito importante. No dia que o homem prestar mais atenção a isso, as coisas vão mudar muito. O uso não, ético da tecnologia significa que, à medida que a tecnologia molda cada vez mais as nossas vidas, essa religião vai abordar
as implicações morais e éticas desses avanços tecnológicos, incluindo inteligência artificial, engenharia genética, privacidade digital, tudo isso que é discutido também sob a ótica espiritual, para que nós possamos entender que isso não é apenas uma coisa material. Por exemplo, a engenharia genética não vai ficar restrita ao mundo físico, porque nós não somos apenas um corpo físico. Naquele corpo físico, que pode ser até criado geneticamente, engenhosamente, em laboratório, vai precisar se associar ao espírito. E para isso, nós precisamos entender um pouco mais, indo além nos nossos estudos, daquilo que o Espiritismo deixou, para que a nossa mente não só possa se abrir, mas também trazer o consolo para aqueles que precisam de mais entendimento. Mais um item que é colocado aqui é a respeito do senso de comunidade e conectividade. Reconhecendo a importância dos espaços digitais e físicos, essa religião criaria uma comunidade de apoio online e offline, permitindo que as pessoas se conectassem, independente da localização geográfica, como nós estamos fazendo aqui na nossa conversa. Um está em Portugal, outro no Brasil, outro na Noruega, em várias cidades. Então, nós estamos nessa conectividade da nossa comunidade, graças a Deus. O serviço e a compaixão. No centro dos seus ensinamentos, essa religião do futuro vai colocar a importância do serviço aos outros e o cultivo da compaixão, encorajando atos de gentileza, altruísmo, como uma forma de melhorar o bem-estar pessoal e a sociedade. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação, por quê? Quando a gente não se importa com o próximo, quando a gente não se importa com a dor do outro, a gente vai se tornando tão insensível que o mundo está caindo ao nosso redor e nós não fazemos nada para que aquilo mude. O pouco que nós podemos fazer de ajuda, e olha que o nosso próximo não precisa estar na rua, não precisa ser um desconhecido. Às vezes o nosso próximo está tão próximo que a gente nem vê. É um marido, é um filho, é um tio, é um amigo, é um colega de trabalho, é um vizinho. É aquele próximo que mais precisa de compaixão, que pode vir na forma de doação material, mas pode vir muito na forma de doação espiritual, através de uma oração, através de um pensamento bom dirigido àquela pessoa. Então, quando nós temos esse senso de comunidade alargado e a compaixão pelo nosso próximo, esse bem-estar pessoal, ele vai sim se tornar também a vontade de ver o bem-estar da nossa sociedade. O próximo item é sobre adaptabilidade e evolução. Então, essa religião do futuro, ela precisa ser aberta, estar aberta à mudança. Ela não pode ser estática. Ela tem que estar aberta à reinterpretação, à evolução, conforme a sociedade e o conhecimento também progridem, para a gente não ficar naquela imagem que nós vimos dessa aqui, das pessoas ainda orando da mesma forma, reverenciando da mesma forma os mesmos dogmas, século após século, enquanto a ciência já progrediu tanto que já se afastou tanto da religião que torna a religião muitas vezes obsoleta, né? Conforme a sociedade do conhecimento progride e evolui, é necessário que haja reinterpretação e adequação, valorizando, sim, a tradição e as suas bases, como nós já falamos em outra oportunidade, porque sem essas bases firmes nós não podemos progredir, mas não sendo limitada por ela, permitindo o crescimento e adaptação. E, por fim, a perspectiva global dessa religião, mas com a relevância em cada lugar onde ela está. Precisa incentivar um senso de responsabilidade, porque nós somos cidadãos planetários, reconhecendo a interconexão de toda a vida na Terra, respeitando as culturas locais, ao mesmo tempo em que promovemos valores universais. Também vamos respeitar e incorporar tradições e culturas de cada lugar, reconhecendo a importância dessa diversidade, dessa, desse mundo multicultural onde a gente vive. Para encerrar, ele colocou que é preciso ter uma abordagem holística da vida.
integrando o corpo, a mente e o espírito. Isso vai enfatizar a importância de equilibrar o bem-estar físico, mental e espiritual, e isso sim é uma abordagem holística da vida, porque nós somos esse todo integrado. Kardec usava, não só Kardec, mas há muito tempo já é usada essa imagem da vinha, ou seja, um galinho onde tem as uvas e as folhas, colocando que o galho representa uma coisa, a uva representa outra, e a seiva representa o espírito. Sem a seiva, não haveria o produto final, que, digamos, seria o corpo físico, e nós não poderíamos manifestar nada. Nós somos espíritos imortais, habitando um corpo físico temporário, para que nós possamos exercitar aqui nesse planeta aquilo que mais necessitamos para evoluir. Não é o parque de diversões, como eu sempre digo, não estamos aqui para nos divertir, viajar e postar foto no Instagram. Estamos aqui para aprender como ser pessoas melhores. E geralmente, como eu já disse também, são as pessoas mais próximas de nós que mais precisam de nós e da nossa melhoria. Sendo melhor, mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais amoroso, aí nós estaremos sendo pessoas melhores para aqueles que estão ao nosso lado e incentivando neles esse mesmo tipo de comportamento. Porque, como eu sempre digo, só existe briga se as duas pessoas quiserem. Se um não quer, dois não brigam. É preciso haver essa consciência do equilíbrio entre esses três corpos, físico, mental e espiritual, para que a gente possa realmente alcançar a nossa evolução. E quando ele fala de rituais e práticas que sejam aceitáveis na vida moderna, são símbolos e práticas que ressoam com a vida contemporânea, ajudando os indivíduos a encontrar significado e conexão no mundo acelerado. Se, como rituais e práticas, nós podemos dizer o evangelho no lar, todas as semanas, meditação, leitura saudável, assistir filmes, ouvir músicas que trazem paz e bem-estar. Esses são os nossos rituais. Não são rituais que prendem, que limitam, que escravizam. Pelo contrário. Em resumo, uma religião adequada para o século XXI precisa ser inclusiva, adaptável e profundamente integrada às realidades da vida moderna, trazendo uma estrutura para o nosso crescimento pessoal, incentivando uma vida ética, que é respeitar o outro, construindo uma comunidade, respeitando o conhecimento científico e promovendo essa nossa responsabilidade global e ambiental. E aí sim vem a nossa cereja do bolo, o papel do espiritismo no século XXI. Porque o espiritismo vem falando sobre tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês desde que ele foi criado, respeitando a ciência, valorizando, considerando a necessidade de uma fé raciocinada, as questões filosóficas que buscam respostas e a constante evolução. Sem isso, nós não teríamos todo o conhecimento que nós temos hoje dos livros de André Luiz, de Chico Xavier, nós teríamos apenas os livros que Kardec criou. Mas ele mesmo disse aqui, Revista Espírita, 1867, o Espiritismo não disse ainda a sua última palavra. Muito longe disso. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. O Espiritismo não fez, de alguma forma, até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância ainda é desconhecida. Com a ajuda do que ele já descobriu, abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. E Leon Denis também disse aqui no livro Depois da Morte. A doutrina de Allan Kardec, nascida da observação metódica, a experiência rigorosa, não pode se tornar um sistema definitivo, imutável, fora e acima das futuras conquistas da ciência. A doutrina dos espíritos se transforma incessantemente pelo trabalho e o progresso. E, embora superior a todos os sistemas, a todas as filosofias do passado, permanece aberta,
às retificações e aos esclarecimentos do futuro. Isso significa que quando Kardec escreveu, da mesma forma que quando Jesus falou para os seus seguidores lá atrás, há 2000 anos, ele não podia falar sobre as coisas que nós sabemos hoje, porque seria um choque e não seria entendido pelas pessoas, porque estava absolutamente fora da realidade que elas viviam. Então, aquele instrutor que é superior, como o Espírito da Verdade, que trazia esse conhecimento tão importante para Kardec, ele não poderia, de maneira alguma, colocar todo o conhecimento de uma vez só, porque seria perdido. Então, Jesus falou por parábolas, contou historinhas que tinham a ver com a realidade do que as pessoas viviam naquele momento. Mas que, se nós soubermos interpretar e soubermos ampliar, vão se adequar ao que nós vivemos hoje. Da mesma forma, o que Kardec trouxe foi tão profundo e atemporal que até hoje nós podemos utilizar o método que ele criou, nós podemos analisar as categorias de espíritos numa incorporação, nós podemos verificar de que maneira um doutrinador pode falar, ou um orientador pode falar, nós podemos seguir abrindo a nossa mente através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo todas as semanas e todos os novos livros que vieram através de Chico Xavier, acrescentando ainda mais, e Emmanuel, Chico Xavier, Humberto de Campos, tantos outros escritores que vieram através do Chico, trouxeram a oportunidade de que a gente pudesse entender um pouco mais sobre essa doutrina que a gente apenas começou a entender. Ainda falta um longo caminho. E tudo bem, não faz mal, porque essas conquistas que vão ser feitas pelas gerações futuras também não fazem parte das nossas necessidades. O que nós precisamos é melhorar a nós mesmos e o que for possível ao nosso redor. Além disso, cabe às outras pessoas que vão estar aprendendo sobre isso. Também o espiritismo do século XXI tem grandes facilidades que naquele tempo de Kardec não havia, porque o próprio conhecimento que está ampliado para nós, que as crianças já nascem usando o telefone e sabem perfeitamente o que é o Wi-Fi e como acessar os sites, isso tudo já facilita muito o entendimento do espiritismo com esses avanços tecnológicos. A gente já fez essa comparação entre o Wi-Fi, que são essas ondas invisíveis, e a mediunidade, em que os espíritos, como invisíveis aos nossos olhos, conseguem transmitir as suas mensagens para nós, seres encarnados, que somos os receptores. A nossa glândula pineal já foi definida por vários estudiosos, como esse Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como o grande roteador da nossa internet espiritual, digamos assim, que capta e transmite essas ondas. Porque o Wi-Fi são simplesmente ondas de rádio, ondas eletromagnéticas transmitidas sem fio. Isso era impossível na época dos nossos avós, que dirá antes disso, né? O próprio mundo espiritual, a gente compara ao iCloud, onde estão todas essas informações nessa grande nuvem espiritual e que nós, aos poucos, através do nosso próprio desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, vamos fazendo os downloads de uma coisa, de outra. Por isso que a evolução é diferente para cada pessoa. Por isso que, como ele disse aqui num determinado ponto do que nós falamos, não é uma religião estática, é uma religião dinâmica, porque ela é uma religião personalizada. Cada pessoa vai utilizá-la da forma que é capaz, porque cada pessoa está num nível evolutivo, cada pessoa tem já o seu cabedal de conhecimento e ninguém é menor ou maior do que o outro. Por isso não existem sacerdotes, não existem as regras rígidas, porque estamos todos ali para aprender.
Existem sim os mentores, os orientadores, os que vão guiando, aqueles que aprenderam primeiro vão servindo de orientadores para os outros. E cada um de nós pode chegar ao mesmo destino em tempos diferentes, fazendo os nossos downloads e compreendendo, abrindo os novos caminhos na nossa mente, para que a gente possa ver as coisas de forma diferente e deixar essa doutrina aberta e dinâmica para os novos seres que estão chegando no planeta, que precisam muito dessa orientação. Informações diversas sobre questões relacionadas à medicina, por exemplo, foram trazidas por André Luiz há 80 anos atrás, gente. E hoje, apenas hoje, é que a medicina conseguiu confirmar diversas dessas coisas. Então, é um universo aberto, é uma ponte interdimensional que nós temos nas nossas mãos através desses livros maravilhosos que recebemos pela mediunidade do Chico, né? Aprendendo com esse estudo, com esses ensinamentos, com esse conhecimento espiritual, é que nós vamos entender que o estado emocional determina o estado imunológico e desencadeia as principais doenças do século XXI, que eu sempre repito: burnout, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos alimentares, os diagnósticos tão grandes que têm acontecido agora de TDAH e transtorno borderline, porque as pessoas estão aprendendo a dar nomes a sentimentos e vivências que elas já têm há muito tempo e que já existem há séculos no nosso planeta. Só que a gente não tinha um nome para eles. E, inclusive, o entendimento desse nosso estado emocional é que vai nos ajudar a evitar algo de muito doloroso e muito triste que nós vamos falar no próximo mês, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, o conhecimento espiritual, o papel que o espiritismo tem nesse século XXI é fundamental, porque eu não conheço outra religião que tenha uma amplidão de conhecimentos e que englobe princípios que nós vemos em várias outras religiões diferentes, como o Espiritismo faz. O que nós não podemos é nos deixar limitar e fechar em conhecimentos que a gente nem entende. Por isso que o Espiritismo convida a cada um a utilizar a fé raciocinada para que nós possamos fazer essas perguntas que ele faz aqui. De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Por que que a gente está aqui na Terra? Se a gente perguntar isso para um espírita, ele tem muito mais respostas do que qualquer outra pessoa em uma outra religião. E o homem vai ser feliz ou infeliz depois da morte? Depende. Depende de como ele agiu nessa vida aqui na Terra. Depende do quanto ele aprendeu as suas lições. Depende do que ele veio resgatar ou construir aqui na Terra. Então, a pluralidade da vida e a pré-existência da alma, elas nos dão explicações que outras religiões não dão, porque, por exemplo, o budismo e o hinduísmo acreditam em reencarnação também, mas eles acreditam em reencarnações, inclusive retrógradas. Por exemplo, se você agiu errado numa vida, você pode voltar como uma barata. O Espiritismo mostra que isso é contra as leis da natureza, que nós não podemos retroagir na nossa evolução. Como Einstein dizia, quando a sua mente se expande, ela não pode voltar mais ao mesmo tamanho. Então você não pode desver aquilo que você já viu. Você não pode deixar de ser aquilo que você já é. Porque para construir um organismo humano extremamente complexo, com trilhões de células, não há possibilidade daquele perispírito que já virou esse molde retroceder e desfazer todo o caminho que ele já percorreu. No próprio Livro dos Espíritos, ele mostra a nossa evolução. Tem um livrinho maravilhoso que é sobre a evolução das civilizações no planeta Terra, de Emmanuel, A Caminho da Luz. Vale muito a pena ler. E esse livro, que é Espiritismo, de Kardec, também explica uma série de coisas que, de uma forma simples, o porquê que ele criou essa doutrina dessa maneira. Então, qual é a nossa tarefa diante de uma
filosofia maravilhosa que é o Espiritismo, diante dessa ciência questionadora que é o Espiritismo, e diante dessa religião que procura nos religar ao nosso Criador através da humildade, do altruísmo, do amor ao próximo. E responder essas perguntas faz parte do nosso exercício diário de evolução. O que é que nós podemos fazer para sermos pessoas melhores? O que eu sempre digo em várias oportunidades. A principal tarefa de cada um não é saber do outro, é saber de si mesmo. É só o autoconhecimento quem vai nos libertar dos nossos ciclos de provas, expiações e sofrimentos, através de uma serenidade que a gente vai adquirindo aos poucos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente pode usar o nosso potencial para o nosso bem e daqueles que estão ao nosso redor. Que possa a nossa religião do futuro realmente ser a religião do presente, que nós possamos começar hoje a colocar cada vez mais em prática isso que Kardec trouxe para nós e que eu fiquei impressionada. Eu disse, o chat GPT nem sabe que ele definiu basicamente para mim o espiritismo, porque é assim que eu vejo uma religião verdadeira, inclusiva, como ele diz aqui, inclusiva, adaptável, profundamente integrada às realidades da vida moderna, respeitando o conhecimento científico, mas continuando a questionar, como todo bom filósofo, respeitando o ambiente, trabalhando pela sustentabilidade nossa e do planeta onde a gente vive, né? Então vamos procurar colocar isso em prática cada vez mais para que a gente possa cada vez mais diminuir a nossa necessidade de sofrimento. É isso, gente. Encerramos a nossa apresentação e agora podemos estar abertos às perguntas. De repente é melhor parar de gravar, né? Pode ser, se não ficar muito grande, né? Isso. Acho que é a Sânia que tá. Uhum. Ela vai já já ver isso.